Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando. Antes da história, preste atenção. Você tá vendo esse urso lindão que você tá mostrando aí na tela? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, já fazia 5 anos que eu não ia à praia. Até porque eu sempre tirava férias no inverno. Só que naquele final de ano, um amigo do escritório me fez aquele convite. Ô, Leonardo, você vai passar a virada do ano onde? Eu? Sei lá, acho que vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Você não tá afim de ir pra Porto Belo comigo? Eu tenho uns tios que moram lá. A gente pode ficar na casa deles. Estou indo na quinta-feira à tarde e volto só no domingo. Bom, afim eu até estaria. Agora, quinta-feira de que jeito? E o serviço? Ué, você não tá sabendo que esse ano a gente vai ter férias coletivas? Bom, se é assim, convenhamos, eu seria muito bobo se recusasse. Até porque não conhecia Porto Belo. Na verdade, eu não conhecia nenhuma praia de Santa Catarina. Só as do Paraná. E olhe lá, fiquei super empolgado. Aceitei na mesma hora. Achamos melhor pegar a estrada na quinta-feira de manhã. E um pouquinho depois do meio-dia, já estávamos encostando diante da casa do tio do meu amigo. Naturalmente que ele já tinha avisado que a gente ia chegar. E olha, fomos recebidos bem demais. Os tios dele eram uns amores de pessoas. A tia, principalmente, não sabia o que fazer para nos agradar. Agora, deslumbrado mesmo eu fiquei quando fui apresentado à prima dele. Olha, o mundo parece que parou naquela hora para mim. Eu me senti encantado quando fomos apresentados. Leonardo, essa aqui é a Gisele, minha prima. Linda, né? É, Gisele, esse aqui é meu amigo Leonardo. A gente trabalha junto lá em Curitiba. Era realmente uma moça linda demais. Lourinha, apelidoradinha pelo sol, os olhinhos claros mais lindos que eu já tinha visto em toda a minha vida. O problema é que era novinha demais. Devia ter o quê? 15 anos no máximo. Se eu fosse parar para pensar, não convinha alimentar nenhuma espécie de fantasia em relação a ela, já que eu tinha 27 anos, praticamente o dobro. Mesmo assim, sabe que tem coisa inevitável, né? Me senti super atraído, embora ela fosse pouco mais que uma menina. Até porque ninguém manda no coração. Tem hora que você sabe que não deve, mas parece que o coração puxa a gente como um imã. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o mais gostoso foi que eu notei que ela também me olhou com um certo interesse. Olha, ela parecia mais uma princesa, de tão linda. A primeira vez que a vi de biquíni, eu fiquei ainda mais enfeitiçado. Era simplesmente o corpinho mais perfeito que os meus olhos já tinham visto. No coração a gente não manda. Pode a razão determinar que a gente não olhe, pode o bom senso aconselhar que a gente não preste atenção, mas é que o coração puxa a gente, puxa os olhos da gente. E eu não conseguia parar de olhar para ela. Linda, 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 simplesmente maravilhosa. Ah, meu Deus, eu me apaixonei por essa menina logo no primeiro olhar. Olhei, me encantei, me apaixonei. Fazer o quê? Foi simplesmente inevitável. Olha, com toda franqueza, a impressão que eu tive foi de que, se ficasse na presença daquela menina mais um dia que fosse,
eu acabaria forçosamente me apaixonando, se é que já não estava apaixonado. E isso só de olhar para ela, sem sequer tocá-la, nem beijá-la, nem abraçá-la, nem coisa nenhuma. E repito, o mais gostoso foi perceber que ela também tinha gostado de mim. Quando íamos à praia, por exemplo, ou mesmo ali na casa dos seus pais, a gente ficava trocando olhares direto. Não sei como ninguém percebeu. Olha, para se ter uma ideia, eu chegava a tremer quando ela se aproximava de mim. Meu coração quase parava de bater quando eu percebia aqueles olhinhos claros pousados em mim. Não deu para evitar o encantamento, mesmo sabendo que enquanto eu tinha 27 anos, ela devia ter 15 no máximo. Só que, apesar daquela troca de olhares, daquele clima de paquera que rolou entre nós desde o primeiro instante, foi só no domingo que trocamos o nosso primeiro beijo. Já estava decidido que voltaríamos a Curitiba logo depois do almoço. Por isso, eu acordei bem cedinho de manhã e saí para dar uma caminhada na beira do mar. Quando estava saindo pelo portão, escutei aquela voz. Leonardo, você está indo aonde? Me virei e dei de cara com ela na sacada. Eu? Sei lá, tô indo caminhar um pouco, dar uma volta na beira do mar. Posso ir com você? Meu Deus! Ela me olhou com aqueles olhinhos claros, lindos, maravilhosos, aquele sorrisinho de boneca, aquela carinha maravilhosa, aquela pelezinha de seda. Eu dizendo que ia dar uma volta na beira do mar e ela perguntando se podia ir junto. Meu Deus, que tentação. Meu Deus, que tentação. Se podia, devia, eu queria, era tudo o que eu mais queria no mundo. Olha, é como eu já disse, o meu coração quase saltou pela boca naquela hora. Minha vontade foi de pegá-la pela mão e sair andando sem rumo até algum lugar bem distante, onde ninguém a conhecesse, para então tomá-la nos braços e beijá-la com toda a paixão que já me dominava. Juro por Deus, eu nunca tinha me sentido daquele jeito diante de mulher nenhuma. Foi assim uma coisa simplesmente arrebatadora. Saímos caminhando lado a lado até que chegamos à beira do mar. Ficamos ali durante algum tempo, olhando o horizonte, até que ela perguntou, vocês vão embora hoje? Pois é, por mim eu ficaria até mais, só que amanhã eu começo o batente, né? E aí já viu. E vocês vão demorar para voltar? Não sei. Por quê? Porque eu vou ficar com saudade. Olha, não deu para resistir. Ela falou aquela frase e me olhou assim de uma maneira tão intensa. Aquele marzão ali diante de nós, eu diante daquela princesa, aquela pelezinha de seda, aqueles olhinhos lindos, maravilhosos, azuizinhos da cor do mar. Não deu para resistir. Simplesmente não deu. Não deu. Nenhum santo resistiria no meu lugar. Dei um passo à frente, peguei sua mão e, sem pensar nas consequências, beijei aquela boquinha linda que eu já desejava há tanto tempo. E ela me abraçou com tanta paixão que não deixou dúvida nenhuma de que também me queria. Tudo bem. Devia ter uns 15 anos, se tivesse. Era praticamente uma menina, mas eu estava enfeitiçado, eu estava encantado, eu estava apaixonado. A gente ficou ali por mais uma meia hora, entre beijos e abraços, tendo apenas aquele marzão azul como testemunha, curtindo aquele momento de encantamento do qual, naquele instante, eu já sabia, sentiria muita saudade depois que voltasse.
Aquele momento, eu tinha certeza, ficaria fixado na minha lembrança durante muito tempo, talvez até para sempre. No momento em que a gente se despediu, eu notei que ela ficou me olhando assim com aquela carinha triste, aquela melancolia no olhar. Eu também não queria voltar, mas é que não tinha outro jeito. Se dependesse de mim, meu Deus, ficaria morando naquela praia o resto da minha vida, porque aquela praia para mim, ainda mais com aquele anjo, era o verdadeiro paraíso. Eu não queria mais nada do mundo. Mas era a realidade batendo a porta, né? Tinha que voltar, tinha que trabalhar. Precisava deixar o paraíso e aquele anjinho de olhos azuis, que se eu pudesse carregaria comigo. Meu Deus, como me apaixonei por essa menina. Meu Deus, como fiquei encantado por essa menina. Meu Deus, como fiquei enfeitiçado por aqueles olhinhos azuis, aquela pele douradinha do sol, aquele sorriso. Naturalmente que ninguém ficou sabendo que a gente tinha se beijado. Só que durante o trajeto, na volta, eu não suportei guardar aquilo só para mim e acabei me abrindo com o meu amigo. Contei tudo. Inclusive que tínhamos ficado juntos lá na beira do mar e que estava apaixonado. Ele ficou uma fera. Você ficou louco, cara? Eu te levo lá para casa dos meus tios e você me apronta uma dessas? A minha prima é menor de idade, sabia? Você sabe quantos anos ela tem? 14. Sério? Puxa, para mim, ela já tinha uns 18. Claro que eu menti. Claro que eu menti. De saída, eu notei que ela era adolescente. Se tivesse 15, era muito. Falei aquilo por falar, porque desde o primeiro instante percebi que ela era novinha. Meu amigo ficou por conta comigo. Não gostou nada de eu ter contado que tinha ficado com ela, beijado e que estava apaixonado, que a gente tinha trocado beijos e abraços lá na beira do mar. Ele ficou por conta. Olha, Leonardo, se o tio ficar sabendo de uma coisa dessas, ele te mata, sabia? Olha, não acredito que você tenha sido tão irresponsável. Senti que ele ficou muito bravo comigo. Só que, com toda franqueza, naquele estado de encantamento em que eu estava, eu não estava nem aí para a zanga dele. Eu só conseguia pensar na minha sereia, nos beijos, nos abraços que a gente tinha trocado lá na beira do mar. A verdade é que nunca mais consegui tirar essa menina do pensamento. O problema foi que o Walter nunca mais me chamou para voltar à casa dos tios. E olha que ele ia lá para a praia direto. Só que nunca mais me convidou. Eu ficava esperando por um convite dele, mas isso nunca mais aconteceu. Quando ele voltava, sabe, me dava uma vontade tão grande de perguntar dela para ele, mas ficava com medo de ele não gostar, porque ele realmente tinha ficado muito bravo. Minha língua chegava a coçar quando o via na segunda-feira, sabendo que ele tinha passado o final de semana lá na casa dela. Eu sei que eu podia ter pego o carro do velho emprestado e de repente até descer sozinho lá para Porto Belo. Só que o fato de saber que ela era menor de idade me fez pensar duas vezes. Mesmo apaixonado, confesso que eu fiquei com um certo receio, principalmente depois do Walter ter contado que o pai dela era uma fera. O fato é que, mercê desta minha indecisão, desse meu medo, os dias foram passando. Os dias, os meses, passou 1 ano, 2, 3. Naturalmente que, nessas alturas,
a imagem dela já não era assim tão forte na minha lembrança. De vez em quando eu ainda pensava nela. Claro que pensava. Para dizer a verdade, pensava sempre. Não com aquela intensidade toda dos primeiros tempos, mas ela nunca me saiu do pensamento, nunca. Eu ficava lembrando daquele seu rostinho lindo, daqueles seus olhinhos cor do mar, de tudo aquilo que tinha acontecido entre nós lá na beira do mar. Meu Deus, foi tudo tão mágico, foi tudo tão especial, que ficou gravado na minha memória, mesmo depois de já ter passado tanto tempo. Até que um dia, para minha surpresa, o Walter me chamou num canto. Então, Leonardo, eu tive em Porto Belo esse final de semana e adivinha só quem perguntou de você. Bom, as minhas pernas já tremeram quando ele falou aquele nome, Porto Belo. Claro que a imagem da minha sereia se formou na minha cabeça no mesmo instante. Mesmo assim, me fiz de desentendido. Ele riu. A Gisele, né, Leonardo? Quem mais? Sério? E o que foi que ela perguntou? Ah, nada demais. Saber como é que você estava, se estava namorando alguém, quando que você ia voltar lá para Porto Belo de novo. Acho que está com saudade de você. O bandido nunca tinha me falado dela depois daquela nossa visita. Nunca. Ele já tinha voltado para lá, sei lá, 4, 5 vezes e nunca mais tinha me falado dela. Eu também tinha vontade de perguntar, mas sempre ficava na minha. Agora, de repente, ele me chama assim num canto e fala que ela tinha perguntado de mim. Mais do que isso, insinua que ela devia estar com saudades. Olha, quando ele falou aquilo, foi difícil disfarçar o meu contentamento. Bom, aí depende de você, né, Walter? Você nunca mais me convidou, eu também não ia ficar dando uma de oferecido, né? Bom, se é assim, comecinho do mês que vem eu tô indo pra lá com a Isabel, se você tiver afim. Olha, eu nem acreditei. Meu Deus, quase 4 anos depois. Repito, apesar do tempo, eu ainda pensava nela direto. Não era mais aquela coisa alucinada do começo, mas ela nunca mais me saiu do pensamento. Tinha horas que eu me pegava pensando em tudo que tinha acontecido, fechava os olhos e parecia que estava acontecendo tudo de novo. Mas o gostoso mesmo foi saber que ela também pensava em mim. O Walter que falou que ela tinha perguntado de mim. Tinha perguntado se eu estava namorando alguém, se eu ia voltar lá para Porto Belo. Quer dizer, ela também não tinha esquecido de mim. Nessas alturas, ela já nem era mais menor de idade. Com isso, eu já nem precisava mais me preocupar. Tinha 14, quase 15. Quando estivemos lá, quase 4 anos passados, já devia ter 18. Olha, eu nem acreditei quando pegamos a estrada. Fiquei fantasiando, imaginando como seria o nosso reencontro. O que diríamos um para o outro. O que sentiríamos quando nos olhássemos. E, claro, o que aconteceria quando ficássemos a sós. A imagem dela me acompanhou durante todo o trajeto, principalmente aquele momento quando ficamos sozinhos lá na beira do mar. E quando Walter estacionou o carro diante do portão da casa dela, senti novamente meu coração quase saltar pela boca. Os tios do Walter vieram nos receber ali no portão. Eu fiquei olhando na direção do quintal, coração acelerado. Olhei para a porta, olhei para a sacada, para as janelas, esperando vê-la a qualquer momento. Só que nenhum sinal dela. Cumprimentamos os tios do Walter, seus primos que também estavam ali. Tinha inclusive um menininho de uns 2 ou 3 anos de idade, até que entramos na casa.
eu fiquei me perguntando onde ela estaria, afinal. Enquanto a tia do Walter foi preparar um café, nós ficamos ali conversando. E foi então que eu vi surgir aquela mulher no corredor que levava até os quartos. Quando bati os olhos nela, senti até uma vertigem. Ela estava com uma criança no colo, na verdade um bebê. Estranhamente, ficou parada ali na porta, olhando para cada um de nós quando o Walter chamou a minha atenção. Ô Leonardo, não está lembrado da Gisele? Sabe, desde o momento em que a vi surgindo no corredor, que eu notei algo familiar nela. O olhar, a boca. Só que, não sei, apesar disso, nem de longe, ela lembrava aquela Gisele que eu tinha conhecido no passado. Aquela que eu tinha aprendido a amar naqueles poucos dias que ficamos juntos. Ela estava tão diferente. Assim, um pouco mais cheinha e mais envelhecida também. Meio sem jeito, soltei aquele sorriso forçado. Gisele? Ela sorriu, enquanto embalava o bebê nos braços. Tudo bem, Leonardo? A voz também era a mesma. Só que, repito, nem de longe lembrava a minha sereia, aquela que eu tinha beijado lá na beira do mar, a quem eu tinha confessado que estava apaixonado. Era o mesmo sorriso, o olhar também, a voz, mas o resto... Como eu disse, ela estava mais cheinha, mais gorda, para usar o português claro, e também mais envelhecida. A voz era a mesma, o olhar, a boca também, só que não sei, me pareceu ser mais sua irmã mais velha do que propriamente ela. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. Eu não sei explicar. Não bastasse isso, depois fiquei sabendo que aquela criança que ela trazia nos braços era seu filho. O menino que tinha acabado de completar 5 meses. O outro moleque, aquele que eu tinha visto quando a gente chegou, também era filho dela. Esse já com quase 3 anos de idade. Eu fiquei pasmo, cheguei a perder a voz. Olha, foi difícil disfarçar a minha decepção. Depois que consegui recuperar mais ou menos o controle, cheguei a perguntar pelo marido dela. Até porque se ela tinha 2 filhos, era com certeza porque tinha se casado. Só que aí, mais uma surpresa. Ela era mãe solteira e cada um dos meninos era filho de um pai diferente. Olha que decepção. Que frustração, meu Deus. Minha vontade foi de sair correndo daquela casa. Meu Deus do céu, se ela tinha um filho de quase 3 anos, era porque tinha se entregado a alguém logo depois que a gente se conheceu. Sim, porque, segundo Walter, ela não tinha nem 15 anos ainda. Fiquei me perguntando como que isso podia ter acontecido. Ela se entregar a outro praticamente em seguida do que tinha acontecido entre nós. E eu pensando que ela não tinha me tirado do pensamento durante todo aquele tempo em que ficamos separados. 4 anos. Enquanto isso, ela teve 2 filhos. O menor, recém-nascido, tinha acabado de completar 5 meses. Quando perguntei pelo pai do menino, ela só deu de ombros e respondeu que devia estar por aí. Olha, talvez eu seja um cara muito sonhador. Mas a minha decepção foi grande demais. Sem contar que, olhando para ela,
eu não conseguia mais enxergar aquela menina que havia conhecido no passado, 4 anos atrás. Por quem tinha me apaixonado, que não tinha mais conseguido tirar do pensamento, apesar dos 4 anos transcorridos. Ela estava gordinha. Parecia não 4, mas 15 anos mais velha. Sem contar que já era mãe de 2 meninos, cada um de um pai diferente, mãe solteira. Olha, me doeu o coração. Saber que ela havia se entregado para outro. Tão logo voltei para Curitiba, naquela primeira vez, simplesmente me cortou o coração. Enquanto eu não consegui tirá-la do pensamento, ela se deitou com outro e desse outro engravidou. Depois deitou com mais outro e engravidou do outro também. Francamente, minha vontade foi de vir embora no mesmo instante. E o Walter ainda ficou me incentivando a ficar com ela. Você não falou aquela vez que tinha se apaixonado por ela? Então, agora ela já é maior de idade. Eu posso até falar com o tio sobre vocês, se você quiser. Não. Eu não queria mais nada. Aquela não era a menina por quem eu tinha me apaixonado. Aliás, depois ela mesma me chamou para conversar a sós. Deixou claro que queria ficar comigo, mas eu achei melhor não. Preferi ficar com a imagem da minha sereia na lembrança. A imagem que tinha me acompanhado durante aqueles 4 anos que ficamos separados. Quando ela perguntou se eu estava com saudade, se tinha pensado nela, cheguei a inventar uma mentira. Sabe o que é, Gisele? É que eu tenho namorada. Aliás, ela só não veio comigo porque teve de ficar trabalhando. Mentira minha. Não tinha namorada nenhuma. Foi só uma desculpa que eu inventei para evitar constrangimentos. Senti que ela ficou triste. Certamente esperava uma reação diferente da minha parte. Mas é que eu não tinha outra coisa para falar. Eu também esperava bem mais em relação a ela. Muito mais. Só que não sei, vê-la daquele jeito, naquelas condições, acabou quebrando o encanto. O que encontrei quando cheguei naquela casa não foi o que eu esperava. Eu esperava era reencontrar a minha sereia, a minha menina de corpo dourado. Mas o que me esperava naquela casa era uma coisa bem diferente. A voz era a mesma, assim como o olhar, o formato da boca. Mas aquela mulher que eu via diante de mim, nem de longe lembrava a minha Gisele. Era ela, só que ao mesmo tempo não era. Eu podia ter matado a saudade em seus braços, mas preferi ficar com aquela sua imagem do passado na memória. Daqueles beijos que trocamos lá na areia da praia. E o mais incrível é que mesmo sabendo que aquela menina do passado não existe mais e jamais existirá, é daquela que lembro quando estou na solidão do meu quarto. É daquela que eu sinto saudade. É por ela que meu coração continua batendo descompassado. É ela que anseio desesperadamente reencontrar. É ela que eu queria ter aqui comigo agora. A minha menina do corpo dourado, dos olhinhos cor do mar. A minha sereia, a minha musa. Aquela que hoje eu sei não existe mais, mas que apesar disso, eu insisto em continuar amando. E na próxima terça-feira, 19 de abril, 15 horas, não perca. Ele então me pediu, presta atenção na letra dessa música. Ela diz tudo o que eu queria te dizer e não consigo. A cada verso, meu coração batia mais forte. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. E no final,
Agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo não dá mais. Só consegui perguntar. Por favor, não brinque comigo. Você está falando sério? Lembro que eu era bem novinha quando perdi meu pai. Tinha só 5 anos. Meu irmão tinha 8 e, para ser bem sincera, eu não tenho muita lembrança dessa época. Minha mãe ficou sozinha durante algum tempo, se desdobrando em 2 para dar conta de tudo, até que resolveu refazer a vida. Eu tinha 12 anos quando ela começou a se envolver com o Chico, que depois acabou se tornando meu padrasto. Ele era separado, o Chico. Tinha 3 filhos do primeiro casamento. E todo mundo morava junto com a mãe deles. Só que volta e meia, eles iam nos visitar. Às vezes até passavam um final de semana em casa. Eu gostava quando isso acontecia, porque a gente fazia a maior festa. Eu era a única menina no meio de 4 homens. Meu irmão, mais os 3 filhos do Chico. Por sorte, a gente se dava bem, né? Nos tornamos uma grande família. À medida que o tempo foi passando, isso foi se tornando mais raro. A gente quase não se via. Cada um tinha as suas próprias coisas para cuidar, para fazer. Lembro que eu já estava com quase 20 anos e um sábado cheguei em casa do serviço e me deparei com aquele rapaz ali na sala conversando com a mãe e com o Chico. Olha, eu nem acreditei quando vi, porque era o Vanderlei, filho mais velho do meu padrasto. Fazia uns 3 ou 4 anos que a gente não se via, porque ele tinha ido morar com a avó materna em Guarapuava. Seu avô tinha falecido e ele tinha ido para lá para ajudar a avó a cuidar de um comércio do qual eles eram donos. E desde então, isso já fazia uns 3 ou 4 anos, a gente nunca mais se viu. Ele estava tão mudado, tinha deixado crescer a barba, estava assim mais encorpado, não sei explicar, mas assim que o vi, tive aquela sensação gostosa, que a gente não consegue nem saber exatamente o que é. Lembro que a minha mãe já foi falando. Olha só quem resolveu nos visitar, Iriane. Trocamos um abraço tão apertado. Repito, tanto tempo que a gente não se via. Desde que ele tinha ido morar com a avó, lá em Guarapuava. Com os outros filhos do Chico, eu continuava tendo contato. Mesmo assim, era aquela coisa esporádica. O Vanderlei era o filho mais velho. Já devia, nessa época, estar com uns 28 anos. A gente ficou ali conversando, relembrando os tempos de adolescência, as bagunças que a gente fazia. Até que, pelas tantas, ele me olhou assim, bem sério, e falou: Nossa, você cresceu, hein, Eliane? Ficou linda. Tá com quantos anos agora? Eu tô com 18. Não, daqui a pouco vou fazer 20. Sério? Nossa, como o tempo passa, hein? E tá namorando alguém? Falei que não, que nem tinha tempo para pensar nesse tipo de coisa. Aí perguntei a mesma coisa para ele, fiquei curiosa. E ele falou que também estava sozinho. Depois, ele ainda me chamou para ir até a casa da mãe dele, porque ela iria preparar um jantarzinho gostoso, palavras dele. Eu aceitei o convite. Imagine, tanto tempo que a gente não se via. Assim eu poderia aproveitar para dar um abraço nos seus irmãos. Apesar de toda aquela convivência que tínhamos no passado, a gente nunca se considerou irmãos, na acepção da palavra. A relação que tínhamos, assim, uns com os outros, era mais parecida com uma relação de primos. Enfim, o fato é que revê-lo depois de tantos anos, sei lá, acabou mexendo um pouco comigo. Nem eu mesmo sei explicar como isso foi acontecer, mas não sei nem explicar. Ele estava tão diferente, tão bonito. Aquela barba que estava usando tinha caído tão bem.
Aliás, eu comentei isso com ele, que tinha adorado vê-lo de barba. Ficamos até mais tarde ali, na casa da sua mãe. Ela até me convidou para dormir ali, mas eu achei melhor voltar para casa. Até porque tinha coisas a fazer, já no dia seguinte de manhã, de modo que o Vanderlei acabou me levando. Ele já tinha me falado que só iria embora para Guarapuava na quarta-feira. Portanto, ainda teríamos tempo para nos vermos de novo, conversar. Aí trocamos um abraço e eu entrei. Ele ainda ficou ali no carro, esperando que eu entrasse. E lá do carro, sorrindo, ainda me acenou. Fiquei com a imagem dele no pensamento. Tanto que deitei e fiquei pensando nele, recordando. Acabei adormecendo com o seu sorriso na memória. No domingo, depois do almoço, ele deu uma passadinha em casa, conversou um pouco com o Chico. Assunto deles, assunto de homem. E depois me chamou para darmos uma volta. Acabamos indo ao parque e olha, que dia gostoso que a gente passou. A companhia dele, sei lá, foi tão agradável. A gente conversou sobre tanta coisa. Depois ele me deixou em casa e eu senti uma saudade assim inexplicável. Uma sensação assim de aperto, de vazio. É na próxima terça-feira, 19 de abril, às 15 horas, a emocionante história de Eliane Vanderlei na íntegra, em mais uma edição de A Força do Amor.